with me. Fala, meus amigos, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar um pouquinho mais específico sobre a nomenclatura dos músculos, né? Por que que um músculo se chama bíceps, por que que um músculo se chama tríceps, por que que um músculo se chama quadríceps. Então, para a gente responder essa questão, inicialmente a gente deve entender, né, ou analisar o número de inserções proximais ou o número de origens que esse músculo tem. Como, por exemplo, o bíceps, ele tem duas cabeças e ele tem duas inserções proximais. Ou seja, ele tem duas cabeças, ele tem dois pontos de fixações diferentes, né? Cada cabeça ela vai se inserir num processo anatômico diferente. Então, o bíceps, por exemplo, ele é chamado de bíceps porque ele tem duas origens, ou ele tem duas inserções proximais. Ele se fixa em dois processos anatômicos diferentes. E ele tem uma inserção distal, né, similar para ambas as cabeças. Então, o bíceps se chama bíceps porque ele tem duas origens, ele tem duas inserções proximais. E essa é a mesma justificativa para todos os outros grupos musculares, como, por exemplo, o tríceps. O tríceps, ele tem três origens diferentes, né, ou ele tem três inserções proximais diferentes, e ele vai ter uma inserção distal similar para as três cabeças. Então, ele tem três origens, né? Três inserções proximais e ele vai ter uma inserção distal similar para todas essas cabeças, como é o exemplo também do tríceps sural, né? Vulgo batata da perna, ela tem três origens, né? Do gastrocnêmio do sólio e tem a inserção distal e também se chama tríceps, só que o tríceps sural, tá? Esse aqui é o exemplo do tríceps braquial, onde ele tem três origens, três inserções proximais e uma inserção distal similar para todas as cabeças. Mesma justificativa do quadríceps. O quadríceps é formado lá por quatro ventres, né? Quatro músculos. Tem os quatro, ele tem inserções proximais diferentes e ele vai ter uma inserção distal similar também para todas essas cabeças, tá? Quando a gente pensa um pouquinho sobre essa parte da fase concêntrica e fase excêntrica, todo o músculo, né, ele vai gerar o torque, ou ele vai gerar o movimento relacionado à direção das suas fibras musculares. Então, por exemplo, você tem o bíceps, né, você tem o direcionamento dessas fibras musculares, e quando ele fizer a fase concêntrica, ou seja, quando você tiver a aproximação das proteínas contráteis, você vai ter a flexão do cotovelo. Então, você vai ter que a fase concêntrica quando esse músculo se encurtar, quando esse ventre, né, quando as fibras musculares, as proteínas contráteis se encurtarem e gerarem a fase concêntrica do movimento. Você vai ter a flexão do cotovelo. A fase excêntrica seria o retorno, né, à posição inicial, ou o afastamento dessas proteínas contráteis. Então, o músculo, durante a sua fase concêntrica, né, ele vai aproximar essas proteínas contráteis, e durante a fase excêntrica, ele vai afastar essas proteínas contráteis, tá? Então, só para a gente revisar, o músculo ele vai se chamar bíceps, tríceps, quadríceps, de acordo com o número de cabeças, né, o número de inserções proximais que ele apresenta. Então, se tem duas inserções proximais, duas origens, é o bíceps. Se tem três origens, tríceps. Se tem quatro origens, quadríceps. Tá? Então, é o porquê dessas nomenclaturas que está relacionado com o número de inserções proximais de cada músculo. Tudo bem? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado, né, que sane algumas dúvidas aí de alguns estudantes, né, e até mesmo também de profissionais. Grande abraço aí para todos.